eu costumo dizer, já disse isso várias vezes, vou falar de novo. Eu mais o meu pai, nós tínhamos assim uma discórdia assim, amigavelmente, né? Porque ele não gostava que eu jogava bola e eu ficava triste de ele beber. E nós ficava naquela, trabalhava junto, né? Graças a Deus, sempre se dava muito bem e sempre junto, né? E eu sempre falava com ele por causa dele beber, né, que bebia muito, e ele também não gostava que eu jogava bola, e nós tínhamos, né, essa conversa, ou sempre nós falando um com o outro sobre isso. E ele falou comigo um dia, falou: se você parar de jogar, eu paro de beber. E eu falei com ele: se eu parar de beber, eu paro de jogar. Mas nem ele parou de beber e nem eu parei de jogar. E uma certa vez, né, quando ele ficou passando mal, e levei ele no médico, e lá o médico deu nele, falou que estava sofrendo, que tal coisa, o que precisava, e eu perto, e o médico, né, lá ia fechar a receita. Quando ela ia fechar a receita, eu falei, aí eu abri a boca, eu falei, eu só estava perto, ouvindo. Aí quando ela ia fechando a receita, ela ia assinar embaixo, eu falei assim: mas tem uma coisa, doutor, o meu pai bebeu na sexta, bebeu no sábado, bebeu no domingo, bebeu na segunda. Aí ele era moreno, né, escurinho, ele ficou branco. Mas graças a Deus nós se dávamos muito bem, ele nunca questionou isso comigo, mas ele ficou branco, o sangue dele sumiu. E o médico falou: aham. Aí escreveu lá mais um coisinho lá para despistar, e falou com ele, entregou a receita e falou: ó, se o senhor quiser viver a partir de hoje, nunca mais você pode pôr álcool na boca. Aí ele parou de beber, e depois ele disse, daí uns dias que eu tinha parado de beber, falou: agora você tem que parar de jogar, que eu parei de beber. Eu falei com ele: não, senhor, o médico não proibiu jogar, o médico proibiu o senhor beber, mas não proibiu eu jogar, só parou porque o médico proibiu. Mas eu devia ter parado, irmãos, eu devia ter parado. Que eu vim para a igreja, né? Depois eu aceitei Jesus, mas vinha para a igreja, para a escola dominical, e quando ia demorando a escola, e aquela aflição, eu tinha que ir embora, e tinha que ir para o campo, tinha que jogar, e fui assim um bom tempo na igreja, né? E o Senhor me permitiu, irmãos, uma enfermidade, que eu sofri uns 15 dias, e sofri mesmo. E um certo dia, né, eu na janela da minha casa, na casa da minha mãe, passou uma irmã, né, e a minha mãe tinha saído, meu pai estava internado com pneumonia nessa época, e aí essa irmã chegou na frente da janela, e eu triste, moadinho, né, na janela. E ela falou assim, ela não pulou, ela não sapateou, ela não falou em mistério, senhora já de idade, cabecinha branca, mas ela chegou e falou assim: Joãozinho, você melhorou? Eu falei assim: não, senhora. Ela levou o dedo assim na minha cara, vou falar o rosto, na minha cara, né, e falou assim: se é algo que você está fazendo, você está aborrecendo a Deus, e Deus está pesando a mão em você. E foi embora também, pronto, acabou, não falou mais nada. Mas aquela mensagem bateu no meu coração, e eu fui para dentro do quarto e comecei a orar, e comecei a falar com Deus, comecei a orar, e todo jeito que eu falava com Deus nas minhas orações, pedindo para Deus: me mostra, Senhor, me mostra o que eu estou fazendo de errado. Deus só me mostrava como se fosse assim numa tela. Tem gente que não tem experiência com Deus, irmão, para contar, e Deus só me mostrava, irmão, parece que eu via num telão, como se fosse numa televisão, num telão, no dia que os irmãos quiserem entender, eu no campo, correndo atrás de bola, jogando bola, e eu não querendo aceitar, nem orava de novo, orava, e o Senhor me mostrava, como se eu visse assim, né, uma visão, ou num telão, eu jogando bola no campo. E eu falei: Senhor, se o Senhor me dá livramento, se o Senhor me dá um sinal, que o Senhor vai me curar, eu prometo que nunca mais eu ponho o pé na bola, nem para brincar com o menino. E o Senhor parece que só estava esperando essa palavra,
dentro de meia hora eu já vi sinal, né, de melhora. Aleluia. Então tem hora, irmãos, que o indivíduo é afligido para endireitar o corpo. O camarada espera ser afligido primeiro, e o salmista falou: Senhor, antes de eu ser afligido eu andava num caminho errado, eu andava todo tortuoso, mas depois que eu sofri, eu aprendi a aceitar a tua palavra, eu aprendi a andar nos teus caminhos, eu aprendi a servir ao Senhor de verdade. Aleluia. Interessante uma coisa aqui, que no versículo 71, para me terminar aqui, ele disse uma coisa: foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus estatutos. O Senhor foi bom demais eu sofrer.